questão aqui para a gente discutir. Uma grande questão. Olha só que bonita a questão que o colega trouxe para a gente. Página 337, livro 3, questão 37 da URGS. Fala o seguinte: a figura abaixo apresenta 6 pêndulos simples que estão oscilando no mesmo local. O pêndulo P executa uma oscilação completa em 2 segundos. Ele me disse que esse pêndulo P tem um período de 2 segundos. Ele completa uma oscilação a cada 2 segundos. Muito bem. Aí ele vai lá e fala o seguinte: qual dos outros pêndulos executa uma oscilação completa em 1 segundo? Cara, a ideia do pêndulo simples é muito legal. Quando a gente pega um objeto que está inclinado de um certo ângulo θ ali, se nós fôssemos desenhar força-peso, que é vertical para baixo, fica fácil provar, né, que aquele ângulo ali também é θ, né? Retas paralelas cortadas por uma outra reta são ângulos correspondentes, né? Quer dizer que vai ter uma força restauradora empurrando esse peso na direção do movimento dele, né? Que é aqui tangente, e essa força então é uma parcela desse peso. Poderíamos chamar de Px, né? Esse Px seria P vezes seno de θ, certo? Essa seria a força restauradora, né? Para fazer o cara voltar pro centro ali. E aí ele vai ficar pendulando aqui, né? Isso vai ser um movimento harmônico simples. Nós não estudamos ainda na MHS, né? Ah, já falaram de movimento harmônico simples? Bom, quando a gente então estuda movimento harmônico simples, a gente deduz a equação para o período do pêndulo simples, que é uma dedução bem bonitinha, e a fórmula final fica 2π raiz de L sobre G. Por que essa fórmula ela é marcante? Primeiro que não tem a massa do sujeito no pêndulo. Não tem a massa não importa. Só que a gente tem que entender que isso só é válido para ângulos menores ou iguais a 10 graus, ângulos de oscilação. Se eu pegar um pêndulo simples e começar a fazer ele oscilar aqui em cima, essa fórmula vira lixo e não é mais um pêndulo simples. Então tu vê, né? O período do pêndulo depende apenas do tamanho dele e da aceleração local da gravidade. Pô, peraí, ele disse que esse cara tem um período de 2 segundos. Ele quer saber qual dos outros tem um período de 1 segundo. Para que o período caia pela metade, para que isso aqui caia pela metade, só se isso aqui cair 4 vezes, né? Porque a raiz de 4 é 2. E aí eu poderia resolver de cabeça, sem fazer a conta, né? 4 vezes menor que 100, 25, certo? Se a gente tem essa equação na mão, a gente poderia até fazer a continha, né? Tem um cara lá que tinha 2 segundos, certo? Então a fórmula dele ficou assim, né? Certo? Eu quero descobrir, e eu sabia que ele era 100, né? Eu poderia até colocar ali 100, né, e descobrir qual é a estação de gravidade, né? E refazer o cálculo com o G que calculei e com T igual a 1, né? Aí eu calcularia o L. Seria uma das maneiras legais de fazer, né? Certo? Então vamos ver, nesse caso aqui como é que ficaria se eu quisesse fazer a conta toda, né? Eu ia cortar esse cara com esse, ali é 100. Raiz de 100, 10. Raiz de 100 sobre G. Deu 10. Então ficou 1 é igual a 10π sobre raiz de G. Aí eu passaria o raiz de G multiplicando, extraindo a raiz quadrada em ambos os lados. Ficaria 100π ao quadrado. Certo? E aí eu jogo de novo na fórmula. Eu quero agora um período de 1. Isso é igual a 2π raiz de L sobre... E o G é
10π ao quadrado. Raiz de 10π ao quadrado, 10π. Raiz de L. Corta π com π. Simplifica, dá 5, está dividindo, passa multiplicando. E eleva ao quadrado ambos os lados. 25. Certo? Se a gente quisesse fazer a conta, né? O mais legal mesmo é a gente achar essa fórmula aqui, né? Essa dedução. O ITA pediu já, alguns vestibulares já pediram. E as faculdades pedem. Em alguma matéria do curso superior, né, tem uma questãozinha famosa lá da engenharia mecânica, acústica e controle de vibrações, que eles pedem isso. Além de dentro do curso de física, né, qualquer exata, né, na hora que chegar nessa parte de MHS, eles devem pedir. Deduza a equação do período para um pêndulo simples. Para deduzir essa fórmula, nós usamos uma aproximação de que o seno do ângulo θ é aproximadamente igual ao próprio θ. Ou seja, isso só é válido para ângulos menores ou iguais a 10 graus. Tu nunca vai ver um relógio de pêndulo pendulando assim, ó. É sempre um pendular pequenininho, certo? É isso que nos permite calcular a passagem do tempo no oscilar do pêndulo. O relógio mais doido que eu já vi de pêndulo é um relógio de uma catedral na França, que o pêndulo é amarrado no teto, certo? E aí o pêndulo vai no saguão assim, da igrejinha, assim, de um lado para o outro. E o relógio está marcado no chão. Quando a Terra gira, o relógio vai marcando o passar do tempo no chão. Tanto vê que legal, né? Uma Terra gira e aquele pêndulo tende por inércia a ficar oscilando no mesmo lugar. O chão gira embaixo do pêndulo e marca as horas. Muito doido, né, cara? É uma boa maneira de provar que a Terra está girando, né? Fazer um pêndulo desse. Muito bem, pêndulo de Foucault. Galerinha, questão bonita essa. A dedução da fórmula eu não vou fazer agora, porque senão o polaco pode ficar magoado, né? Só se for agora, amor. Obrigado. Página 332. Página 332. Questão. É a 7 ou a 6, né? 6, né? Essa aqui de cima. Obrigado, querido. Estamos no livro 3. Página 332, questão 6. Um pêndulo simples, constituído por um objeto de massa M preso a um fio ideal de comprimento L, oscila com uma pequena amplitude A e período Tζ. Então, tu vê, está me dizendo que a amplitude é pequenininha. Se for dobrada a amplitude de oscilação do pêndulo, de modo que o movimento continue harmônico simples, seu período será, observem que era pequenininha a amplitude, ele dobrou a amplitude. Intuitivamente o leigo vai achar que vai aumentar o período de oscilação, mas ele garantiu no enunciado que continua sendo um MHS, movimento harmônico simples. Portanto, o período deste pêndulo continua sendo fornecido pela fórmula 2π raiz de LG. Como na fórmula o L e o G são as únicas variáveis, e ele não falou em mudança de L nem em mudança do G, então o período antes é igual ao período depois. O período não vai sofrer alteração. Cuidado, meus amigos. Eu estou supondo que este pêndulo oscilava bem pouquinho antes, tinha uma amplitude de oscilação pequenininha, uma amplitude A. Depois ele dobrou essa amplitude de oscilação, começou a oscilar mais, começou a oscilar 2A, porém esse ângulo continuou menor que 10 graus. Como esse ângulo de oscilação continuou menor que 10 graus, não altera o período, por incrível que pareça. Eu sei que teu coração não deve aceitar isso bem, mas se fossem assim, como explicar o funcionamento de um relógio de pêndulo? Tu imagina, né? Se o pêndulo variasse de tempo para oscilar, cada vez que o relojoeiro fosse colocar o pêndulo para oscilar, se ele não colocasse o pêndulo para oscilar na mesma alturinha, o relógio ia adiantar ou atrasar. E a pessoa que tem relógio de pêndulo em casa, se o pêndulo parou de oscilar, a pessoa mesmo vai lá e bota o pêndulo e faz ele voltar a oscilar.
e o relógio vai voltar a marcar o tempo adequadamente, porque não importa se o pêndulo está oscilando 2 centímetros ou 5 centímetros para um lado e para o outro. O que importa é que este ângulo de oscilação seja menor que 10 graus. Se isso for respeitado, o período de oscilação não é modificado pela amplitude. Ou seja, vai demorar o mesmo tempo para oscilar pouquinho e o mesmo tempo para oscilar mais. Porque se tu oscila pouquinho, a velocidade é baixa. E aí para completar a oscilação demora o mesmo tempo do que se oscila mais, que a velocidade aumenta. Certo? Loucura isso, né? Anti-intuitivo, isso é um perigo. Continua a ter, por incrível que pareça. Letra A. Muito bem, ótimo pedido aqui, ainda mais, vamos lá, vamos lá. Essa aí, se tu quiser, em outro momento, professor, deduz a fórmula do movimento harmônico simples pra gente. Eu deduzo sem problema nenhum, uma fórmula bem bonitinha. De deduzir.